Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, ajudando-nos a levar o conhecimento da Sagrada Escritura a todos os que querem acolhê-la. Neste vídeo, queremos olhar para alguns ensinamentos de Jesus sobre ele mesmo, sobre a natureza da relação entre ele e os seus discípulos e a sua relação com o Pai. A passagem é de Mateus 11, versículos 25 a 30. Talvez esta possa ser a ideia mais explícita em todo o Evangelho sobre o mistério da sua filiação divina e sobre o que Jesus chama de jugo suave e não opressivo. Ouçamos o texto. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira parte desse trechinho do Evangelho é conhecida como a ação de graças de Jesus ao Pai. Não há muitos momentos em que Jesus fala diretamente com o Pai. Os 3 evangelhos sinóticos mencionam que Jesus reza no jardim do Getsêmani, na sua agonia. E João descreve a oração sacerdotal, no capítulo 17. Aqui, em Mateus 11, temos ação de graças e muita alegria. Jesus faz esta oração logo depois de ter visitado as cidades de Coroazim e Betsaida, onde ele e sua boa nova foram rejeitados. Ele os repreendeu, afirmando que, se as obras que fez ali tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, ou nas cidades pagãs de Tiro e Sidônia, o povo destas últimas cidades teria se convertido, feito penitência, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinzas. Os galileus, contudo, não se arrependeram e o rejeitaram. É neste contexto que Jesus louva e agradece ao Pai. Pode parecer contraditório que Jesus louve porque o Pai teria escondido a verdade dos sábios e entendidos e revelado àqueles que são simples e humildes como as crianças. Em grego, essa expressão escondestes essas coisas é krupos, donde temos em português a palavra críptico, isto é, cifrado, enigmático, enfim. Deus escondeu dos sábios e revelou aos simples. A palavra para revelou é apocalepto, de onde temos Apocalipse, revelação, tirar o véu de alguma realidade celeste e invisível a nós. E qual seria essa realidade? A resposta está nos versículos seguintes, no mistério da identidade de Jesus. Quando ele diz que tudo lhe foi entregue por seu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Examinando o ministério público de Jesus, vemos que as pessoas têm variadas opiniões sobre quem ele é. Uns dizem que é João Batista, outros Elias ou Jeremias, outros algum dos demais profetas. Contudo, nenhuma dessas opiniões capta o mistério verdadeiro. Em sua essência mais profunda, Jesus é o Filho eterno do Pai, o Filho divino de Deus. Não apenas o Messias, nem o novo Moisés ou um profeta, como podiam esperar e pensar. Ou seja, ninguém entendeu quem ele é. Só o Pai sabe. E só ele, o Filho, sabe quem é o Pai. Essa afirmação também pode parecer paradoxal, pois sabemos que as escrituras judaicas, ou seja, todo o Antigo Testamento, foram a revelação de Deus ao seu povo escolhido. Na verdade, em algumas pouquíssimas ocasiões,
Deus foi comparado a um pai no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do Deuteronômio ou no livro do Eclesiástico. Mas Jesus está falando de algo mais profundo. Está dizendo que Deus não é como um pai. É o eterno Pai, desde sempre. O eterno Pai do eterno Filho. Deus não é só criador ou juiz ou senhor, como os israelitas pensavam. Ele é Pai. Está em uma relação eterna com seu Filho divino. Nesta passagem, Jesus fala das duas primeiras pessoas da Trindade. Um mistério que só pôde ser captado porque foi revelado. Por isso, quando as cidades da Galiléia rejeitam Jesus, não rejeitam somente o Messias ou o rei de Israel, descendente de Davi e longamente esperado. Estão rejeitando o próprio Filho divino, o ungido, o Cristo. Para eles, não está levantado o véu do mistério invisível e até agora não conhecido, porque não abriram os olhos, não abriram o coração. Como falamos antes, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus perguntava aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era e obtiveram aquelas respostas que já referimos: João Batista, Elias, um profeta. Quando perguntou quem os discípulos acreditavam que ele era, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali, Jesus lhe responde que não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Esse mistério não é compreensível pela filosofia, pela razão ou pela lógica. Só pela revelação se pode conhecer. É sobrenatural. Não temos capacidade de entender se Deus não nos mostrar, como Jesus faz nesta passagem, falando do Pai e do Filho. Revelará o Espírito Santo mais adiante. A criação é algo que Deus faz no tempo, em nossa história. Porém, repitamos, desde sempre Deus é Pai e Jesus é o Filho, e a terceira pessoa é o Espírito Santo. Este texto é um dos fundamentais para a doutrina da Trindade. Às vezes, vemos pessoas que dizem que somente no Evangelho de João Jesus revela sua identidade divina. Mas pelo nosso texto podemos notar que também em Mateus e nos paralelos de Marcos e Lucas ele se revela. Portanto, os galileus rejeitaram conhecer esse mistério, e Jesus se entristece por isso. Então, temos a segunda parte da nossa passagem, o ensinamento de Jesus sobre o seu jugo. A imagem era do arreio de madeira usado para manter juntos os animais quando estavam semeando os campos. Falando nisso, Jesus completa: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o fardo, e eu os aliviarei. Mas como obter esse descanso? Nós estamos acostumados em nossos dias a trabalhar muito, muito mesmo, cada vez mais, nessa grande competição do trabalho, na dificuldade de ter um emprego, de manter-se no emprego. Tornamos-nos até workaholics, colocando um fardo pesado em nossos ombros. Porém, o que Jesus diz é mais uma vez paradoxal. Ele convida para vir descansar nele, mas diz ao mesmo tempo que está colocando o que seria aquele arreio pesado de madeira sobre nossos ombros. Quando nós queremos que alguém descanse, não damos a essa pessoa um saco de 100 quilos para carregar junto conosco. Este é um outro mistério que Jesus está revelando. Ele está falando do seu ensinamento. Ele é manso e humilde de coração, e é sendo assim que encontraremos descanso para as nossas almas, vivendo os seus ensinamentos, porque o jugo desses ensinamentos é leve e o fardo é suave. Mas o que Jesus quer mesmo dizer? No mesmo Evangelho de Mateus, ele havia dito para cada um tomar a sua cruz e segui-lo, se quisesse ser seu discípulo. E a cruz não parece um jugo leve. Contudo, é apenas por meio dela que chegaremos à ressurreição e experimentaremos a presença da glória de Deus. Por outro lado, Jesus não diz para ouvir e praticar somente o seu ensinamento, mas imitar a sua própria vida, sendo gentil, manso, humilde. Estes são os jugos de Jesus: mansidão e humildade.
No Evangelho das Bem-aventuranças, de Mateus 5, Jesus falava sobre os pobres em espírito, os humildes, que serão felizes, os mansos, que herdarão o reino dos céus. Lá dizia: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode parecer que os poderosos serão os donos da terra, porém não. Jesus ensina que é o contrário. Aqueles que amam os inimigos, que mostram a outra face, têm o poder de verdade, a paz de verdade. E no livro do Eclesiástico, no capítulo 51, vemos uma imagem muito semelhante, talvez a mesma. Sirac, que escreveu o livro, personaliza a sabedoria, e é ela que está falando, e diz assim: dobrai a cabeça sob o jugo, receba vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei e como adquiri grande paz. Recebei a instrução, que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus, e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Quer dizer, tomando o jugo da sabedoria sobre si, aprendendo a viver segundo a sabedoria, haverá descanso. Portanto, Jesus se revela como a verdadeira sabedoria em pessoa, que chama a imitá-lo na sua humildade e mansidão, para que seja encontrada paz e descanso, não para os corpos, mas para as almas, com a alegria de estar com ele. Pode ser bem difícil aceitar isso. Se alguém está sobrecarregado, cheio de preocupações, ansiedades, na família, no trabalho, a sociedade não vai bem, isso não pode parecer leve. Contudo, voltando ao arreio de madeira, vemos que ele é carregado por 2 animais, um como que ajuda o outro, assume uma parte do peso. Jesus não diz que carregará nosso fardo, mas que nos ajudará nas dificuldades, ansiedades, etc. Isso nos lembra Simão de Cirene, que o ajudou a carregar a cruz, convocado pelos soldados, não é mesmo? Jesus nos ajudará a carregar aquelas cruzes que ele nos mandou tomar. Tantas vezes queremos carregar sozinhos os nossos fardos, e isso se torna tão difícil. Não lembramos que Jesus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ainda falando da humildade de Jesus, se formos ao Antigo Testamento, Zacarias profetiza justamente que o rei de Israel, o Messias, não entrará em Jerusalém em uma carruagem, mas montado em um jumentinho, triunfante e vitorioso, e todavia humilde, e trará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar até os confins da terra. Zacarias aponta o pano de fundo, antecipa a humildade do Cristo, que vemos nesse ensinamento de Jesus em nossa passagem, onde ele revela que é manso e humilde de coração. Nós temos sobre nós o peso dos nossos pecados. O jugo de Jesus é alegria e paz. Os homens que dominam colocam jugos pesados sobre o povo. O jugo de Jesus socorre quem o suporta, porque a sua graça sustenta. O pecado é o fardo verdadeiramente pesado e não o trabalho excessivo. O pecado nos torna escravos, é um peso que nos acorrenta. Por sua cruz, Jesus destruiu a corrente do pecado, e ao tomar a nossa cruz sobre si e depor o fardo do pecado, podemos viver em liberdade como filhos de Deus. Não significa que não haverá dificuldades, mas tudo isso não será carregado por nós sozinhos. Tudo poderá ser suportado porque Jesus derrama sua graça em abundância. Temos apenas que trazer para Jesus os nossos sofrimentos, a nossa vida, os nossos medos e ansiedades, o nosso pecado e permitir que Ele nos dê a sua graça. Subiremos com Ele o Calvário, mas encontraremos a ressurreição. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique em seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.